Daniel 9:4 é um dos textos importantes que fala sobre as 70 semanas de Daniel, profetizadas. 70 semanas de anos. Porque na teologia é feita uma divisão, uma grande confusão de três visões teológicas: pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que seria o pré? É crer que Jesus volta, arrebata a igreja antes do início da tribulação, que são os últimos 7 anos do governo humano na Terra. O médio é a igreja ser retirada no meio da tribulação. E o pós, a igreja ser retirada ao final da tribulação. Mas, deixando claro, qual a minha visão? Minha visão é a chamada pré, mas que na verdade eu penso que isso são invenções de homens. Porque na verdade o que existe é arrebatamento, surgimento do anticristo e o início do grande e terrível dia do Senhor. Ou dia do Senhor, como fala em Tessalonicenses, como diz ali em Joel, em outros textos também. Mas vamos nos ater aqui em Mateus 9:24. Depois podemos evoluir em outros assuntos. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? O povo de Daniel era o povo de Israel, judeus, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Para ser aí os propósitos e os objetivos da tribulação, ou seja, das 70 semanas, porque essas 70 semanas na verdade são semanas de anos. São 490 anos proféticos, que já se cumpriram 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. Então, começou essas semanas lá no livro de Neemias, quando foi dado o decreto para a reconstrução do templo, segundo templo, e houve uma pausa ao momento que Jesus ele morreu. Então, até Jesus se cumpriu 69 semanas e só resta uma semana de anos, que é a última semana do governo humano na Terra, que são os 7 anos da tribulação. Então, os propósitos das 70 semanas: cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, livro de Neemias, até o Messias Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, aqui se trata do anticristo, o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir é o anticristo. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, essa última semana aqui, ele firmará aliança. Quem firmará? O anticristo. Então, se você fizer, depois nós vamos ver com mais profundidade alguns textos, mas se você verificar que o primeiro selo em Apocalipse 6, que é aberto, cavalo branco, anticristo. Então, o anticristo que vai primeiro
primeiro selo ele é aberto por Jesus, que é o cavalo branco anticristo, e esse anticristo ele vai firmar a aliança por uma semana, ou seja, por 7 anos, porque são semanas de anos. Então, essa altura dessa aliança, desse pacto que comumente se chama de acordo de paz, na verdade essa tradução da Bíblia diz uma aliança, né? Vai ser o que vai dar início a esses últimos 7 anos. Então, não sabemos exatamente quanto tempo entre o arrebatamento e entre a assinatura do acordo de paz. Mas aqui o texto deixa claro que essa assinatura desse acordo, dessa aliança de uma semana de 7 anos, ela dá início. Então, o que eu gostaria de frisar novamente aqui é os das 70 semanas, que inclui os últimos 7 anos do ano, que são os 7 anos da tribulação. Então, é importante, a gente vai fazer num outro vídeo, essa diferença entre igreja e Israel. Então você percebe que a igreja, as 70 semanas, inclusive os 7 últimos anos, que são os 7 anos da tribulação, não inclui a igreja. Aqui é totalmente voltado ao povo de Israel. Os propósitos aqui é para extirpar o pecado do povo de Israel, para trazer o reino messiânico, o reino milenar, o reino de 1000 anos de Jesus. Então, peço que você curta esse vídeo, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo.